Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de estruturas hiperestáticas ou de teoria das estruturas 2. Nós vamos continuar trabalhando vigas e ainda dentro do nosso conteúdo de método dos deslocamentos, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aquilo que a gente já vem estudando ao longo das nossas aulas. Então, pessoal, nós já vimos até o momento o método dos deslocamentos aplicados a vigas com apenas um caso, né? Como vocês resolveram exercício, fizeram a prova, tiveram já aí bastante conteúdo sobre isso. E hoje a gente vai ver o nosso primeiro exemplo de uma viga com dois casos, porque aí vocês vão aprender que a partir desse exemplo, que se uma viga tiver 3 casos, 4 casos, será basicamente o mesmo raciocínio que nós teremos agora em uma viga de 2 casos. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Pessoal, é o seguinte, observem essa viga, tá? Esse aqui é o nosso exemplo. E de acordo com o nosso exemplo, nós temos aqui, ó, o que a gente vai... qual que é o nosso objetivo com esse exercício, né? É justamente determinar as reações de apoio da viga hiperestática ao lado. Então, é essa viga aqui, deixa eu dar um zoom aqui nela, é essa viga aqui, ó, colocar ela aqui em evidência, nós temos que determinar as reações de apoio dessa viga. Então, essa viga, vejam só, que aqui ela tem 4 apoios de segundo gênero. E apoio de segundo gênero significa que a gente tem reação vertical e reação horizontal, certo? E percebam que a carga que está sendo aplicada aqui nessa viga é de 10 kN por metro. É uma carga linearmente distribuída, uniformemente distribuída. Aqui a gente já tem uma carga triangular também de 10 kN por metro. E aqui a gente tem nessa outra parte da viga aqui a mesma carga aqui de 10 kN por metro linear. Ok, pessoal? Então, nós vamos justamente, o nosso objetivo com esse exemplo é determinar quais são as reações nesses apoios aqui. E aqui a gente está lembrando, né, que para que a gente possa fazer esse estudo, o primeiro caso que a gente estuda é o caso zero, que é o primeiro que a gente vai ver. E no caso zero, o nosso objetivo vai ser determinar o beta 10, que vocês já aprenderam, vocês já viram o beta 10 nos exercícios que vocês já fizeram até aqui. E agora, como a viga ela tem dois casos, nós vamos também determinar o beta 20, tá? Então, no caso zero, a gente já tem que determinar o beta 10 e o beta 20. Então, lembrando que, por conta que nós temos dois apoios aqui intermediários na viga, então, isso nos garante que nós teremos aqui dois casos nessa viga, dois casos que devem ser analisados. E para que a gente possa, então, determinar as reações no apoio, nós teremos que trabalhar aí com esses dois casos. Então, pessoal, vamos para a nossa primeira análise, que é a análise do caso zero. Então, aqui, ó, na análise do caso zero, percebam que tudo que está aqui já é algo que vocês estão familiarizados, é uma questão relativamente simples, porque vocês já estão familiarizados com esse tipo de questão, então eu acredito que vocês não terão dificuldade. Então, aquela mesma viga que a gente viu ali no slide passado, ela está aqui, ó. Viga, nós temos o apoio A, e aqui a gente tem aqui, ó, o ponto B, o ponto C e o apoio D, tá? Então, aqui, ó, no ponto B é exatamente o meu caso 1 e no ponto C é o meu caso 2. Aqui no caso 1 é onde eu vou achar o beta 10 e no caso 2 o beta 20. Lembre que a distância entre esses apoios é de 4 metros para todos eles, ok? Então, pessoal, é o seguinte, eu fui lá naquela tabelinha no formulário que eu dei para vocês com as questões, tá? Com as formulações, e já extraí aqui, ó, para cada uma dessas vigas. Então, lembrando que a gente está no primeiro passo. Então, nós estamos ainda agora, nesse momento, analisando o primeiro passo da questão, que, como vocês sabem, o primeiro passo é analisar o caso zero. Então, o nosso objetivo é justamente determinar o beta 10 e o beta 20. Então, pessoal, é o seguinte, ó, lembra que a gente tem que analisar a viga AB, a viga BC e a viga CD? Então, tá aqui, ó, essa aqui
é o que representa a viga AB, a figura lá do formulário que representa a viga AB. Eu já trouxe para cá, tá? Todas as representações, para facilitar, eu já trouxe para cá, que são as regrinhas que a gente vai usar. Então, essa primeira aqui é justamente a barra AB, tá? Então, eu posso até colocar aqui, ó, que essa aqui é a barra AB, essa primeira fórmula aqui, tá? Então, aqui, ó. Por que que essa aqui é a barra B? A gente tem um apoio aqui, tá? Que é representado por essa rótula, que significa que não é um engastamento, como eu já expliquei para vocês. Então, aqui não é um engastamento, tem essa rótula dizendo que não é engastamento. Pode ser um apoio de primeiro ou de segundo gênero. E aqui a gente tem um engastamento, porque como a gente sabe, quando a gente coloca essas chapinhas aqui, a gente está simulando um engastamento aqui na viga, né? Então, aqui tem um engastamento, que é o que nós temos aqui, um engaste e uma rótula, certo? Que não é bem uma rótula, mas um apoio de segundo gênero. E já essa viga aqui, ó, é carga triangular, como a gente tem carga triangular aqui, e nós temos uma viga biapoiada. Na verdade, uma viga biapoiada não, uma viga biengastada, porque olha só, nós temos engaste de ambos os lados dessa carga triangular. Então, é uma carga triangular biengastada, ou seja, tem engaste de ambos os lados. Então, a gente já transcreveu para cá, essa seria a nossa barra BC. Então, eu podia colocar aqui, ó, essa outra formulação é da barra BC, ok? E já essa aqui, pessoal, é o mesmo caso ali, similar a essa barra aqui AB, ó. A gente vai ter engaste desse lado, certo? Nós temos engaste aqui e um apoio de segundo gênero aqui, que aí é representado por essa fórmula aqui, ó. Então, a gente tem aqui as formulações para retirar valores de momento e de esforços cortantes aqui na viga. Então, essa aqui seria a minha barra CD, ok? Então, estou tentando colocar aqui só para colocar em evidência. Então, essa seria a barra CD. Então, pessoal, já coloquei aqui para facilitar para a gente poder extrair os valores. Vamos começar analisando a barra AB. Então, esse primeiro quadro rosa aqui, ele corresponde à análise da barra AB. Então, esse aqui é da barra AB. Nós vamos analisar ela, colocar os valores dela aqui nesse quadro rosa. Então, olha só. Momento em B1 no caso zero. Então, a gente está no caso zero, né? Temos que colocar caso zero. E o momento em B1. Por quê? Porque esse aqui é a parte A e esse aqui é a parte B da barra, né? Nós estamos falando da barra AB. Então, nesse lado aqui, nós temos o lado A e aqui a gente tem o lado B. E B1, né, pessoal? Porque nós estamos analisando o B por esse lado. Quando nós analisarmos a outra barra, a barra BC, aí vai ser o B2, porque é o B pelo outro lado, ok? Então, a gente está... Isso aqui também vocês acredito que já estão familiarizados, porque vocês já viram os vídeos anteriores em que eu explico bem essa parte aqui. Então, pessoal, ó, momento no caso zero em B1 é igual. Então, a gente tem um momento aqui, ó, QL ao quadrado sobre 8. Transcrevi para cá, QL ao quadrado sobre 8, e é negativo, porque está rodando no sentido horário. Então, no sentido horário é negativo. Se fosse anti-horário, seria positivo. Então, é negativo, ok? Então, fica menos QL ao quadrado sobre 8, que é exatamente menos 10. O Q é 10, tá? Então, o Q é a carga, menos 10, vezes 4, que é a distância aqui da barra B, ao quadrado sobre 8, a gente encontra exatamente o valor aqui de 20 kN vezes metro, porque é momento. E agora a gente vai achar as reações, ó. Reação vertical em A no caso zero, a reação vertical aqui no apoio A. A gente tem aqui, ó, 3QL sobre 8. E aqui, pessoal, para não ficar muito longo, eu não coloquei aqui, só fiz no primeiro exemplo aqui do momento, substituindo os valores. Mas aqui, como vocês já sabem aplicar, 3QL sobre 8 é 3 vezes 10, que é o quê? Vezes 4, que é o comprimento, dividido por 8, que vai dar 15. Agora, aqui a gente tem a reação vertical no ponto B. Tá? Então, essa reação vertical é dada por 5QL sobre 8. E aí, a gente, fazendo a substituição, encontramos 25. Então, gente, está aqui, ó. Lembrando que as setinhas estão para cima e, por isso, ambas são positivas.
Eu vou tentar resumir um pouco o vídeo, porque realmente o conteúdo é bem grande. Então, eu vou tentar, eu acredito que vocês estão conseguindo acompanhar, mas vou tentar ser o mais breve possível, porque a gente tem bastante coisa para ver aqui nessa aula. Então, agora a gente vai analisar a barra BC. Então, lembrando que a gente vai analisar o B agora, vai ser o B2, que agora para a barra BC, o B é o 2 e o C é o 1, tá? É o C1. Então, vamos lá, ó. Momento em B2, no caso zero, é igual a QL ao quadrado sobre 30. Então, é aqui, ó, é esse aqui, ó, esse momento, QL ao quadrado sobre 30. E ele está no sentido anti-horário, então ele é positivo. Também substituir, a título de exemplo, o primeiro caso aqui, ó, 10 vezes 4 ao quadrado sobre 30, que dá um valor de 5,33 kN vezes metro. Aí tem também o momento em C1, tá? O momento aqui pela esquerda. Então, aqui, ó, momento em C1, no caso zero, é igual a menos QL, que é esse aqui, ó, QL ao quadrado sobre 20. E é negativo, pessoal, porque ele está girando no sentido horário. Então, me dá um valor exatamente de menos 8. Também fiz aqui o mesmo para as reações verticais. Reação vertical em B2, que é aqui, ó, no B2, é 3QL sobre 20. E a reação vertical em C1 é 7QL sobre 20. Substituí aqui e achei valores, né? Para B2, 6 kN e para C1, 14 kN. Então, essa aqui, pessoal, é a análise da barra BC, tá? Então, deixa eu colocar aqui só para ficar em evidência. Aqui foi a análise da barra BC. Agora, a gente vai aqui para o lado para a análise da barra CD, que é a última barra que a gente está analisando aqui no caso zero. Então, aqui, pessoal, já é essa barra aqui, ó, que a gente está falando dessa que corresponde a essa. Então, a gente vai ter, ó, momento. Agora, o momento é pelo lado da direita, então é momento em C2, né? C2. Então, aqui, ó, momento em C2, no caso zero, é igual. O momento tá aqui, é QL ao quadrado sobre 8. E a gente consegue ver que está rodando em sentido anti-horário, então é positivo. Deu um valor de 20 kN vezes metro. E logo aqui abaixo a gente tem reação vertical em C2, que aqui também, que é 5QL sobre 8. Então, ó, tá aqui 5QL sobre 8. E já que a reação vertical em D, nós já temos aqui que é 3QL sobre 8, que está logo aqui embaixo, tá? Então, substituindo nos valores, a gente vai achar 25 e 15. Então, pessoal, essa é a nossa primeira análise em relação aos momentos e aos esforços, né, cortante, nessa primeira parte da análise dessa viga, que é o primeiro passo, que é o caso zero, a análise da viga ainda no caso zero. Mas como o nosso objetivo é determinar beta 1 zero e beta 2 zeros, vamos continuar, né, que tem mais um passo depois daqui, para a gente determinar o beta 1 zero e o beta 2 zeros. Então, vamos lá para o próximo passo. Então, aqui, pessoal, olha só, quem é o beta 1 zero e o beta 2 zero? Então, a gente consegue aqui analisar aqui o beta 1 zero, de acordo com a formulação aqui, ó, o beta 1 zero é igual ao momento em B1, no caso zero, mais o momento em B2, no caso zero, tá? Então, a gente vai juntar o momento em B1 mais o momento em B2. Fazendo isso, pessoal, olhando lá no que a gente já determinou, a gente vai ver que o momento em B1 é menos 20 e o momento em B2 é 5,33. E isso vai me dar exatamente um valor de beta 1 zero de menos 14,7. Então, esse beta 1 zero aqui, esse momento beta 1 zero, o valor dele é de menos 14,7, tá? Esse momento aqui. E já esse daqui, pessoal, vamos para o segundo. Como é que a gente determina o beta 2 zeros? A gente determina justamente com a fórmula segue o mesmo raciocínio, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que a fórmula é exatamente essa aqui. Beta 2 zeros, só que agora envolve o C, né? Que já é aqui no apoio C, é aqui no ponto C da viga. Então, vai ser aqui, ó, beta 2 zero é igual ao momento em C1, no caso zero, mais o momento em C2, no caso zero, que é o quê? Que é o momento tanto pela esquerda quanto pela direita.
somando os dois momentos que eu tive de ambos os lados, é que vai me dar o valor do momento beta 2, 0. Foi o mesmo que a gente fez aqui, ó. O momento beta 1, 0 é o momento em B1, ou seja, em B1 é o momento aqui pela esquerda e o momento aqui, ó, B2 pela direita. Os dois valores que a gente obteve aqui, tanto da direita quanto da esquerda, a gente soma para dar o beta 1, 0. Aqui da mesma forma. E aí a gente encontrou lá, quando a gente estava calculando, que o momento em C, né, pela esquerda é menos 8 e em C, pela direita, é 20 positivo. Então, fazendo o cálculo, a gente consegue encontrar aí que menos 8 mais 20 é igual a 12. Então, a gente já conseguimos determinar aqui o beta 1, 0 e o beta 2, 0, que é o objetivo desse primeiro caso, do caso 0. Agora, a gente vai passar, pessoal, para o caso 1, tá? E a gente vai ver que agora a gente vai analisar as deformações da viga, considerando aí um giro de 1 radiano nesse ponto da viga. Então, tá aqui, pessoal, a gente já tá aqui no caso, no segundo passo, tá? Então, a gente tá aqui, ó, segundo passo, caso 1. Então, a gente vai analisar o caso 1. E o objetivo do caso 1 é determinar o beta 1, 1 e o beta 2, 1. Então, agora a gente tem que analisar o beta 1, 1 e o beta 2, 1. O que é o beta 1, 1? Então, aqui é o caso 1, a gente tem que encontrar agora o beta 1, 1, que é esse aqui, e o beta 2, 1, que é esse aqui, tá? Então, a gente precisa analisar. Reparem que aqui tá aquela viga, eu tirei os carregamentos, mas é a mesma viga. E a gente simula uma rotação apenas no apoio B, tá? Então, no local onde tinha o apoio B, certo? O B estava aqui, né? No local onde eu tinha esse apoio B e que eu retirei o apoio e substituí por um engastamento perfeito das vigas, não tem mais aquele apoio, o que tem é um engastamento perfeito, eu rotaciono aqui, ó, um giro unitário de 1 radiano. Então, rotacionei essa chapinha em 1 radiano. Olha só a deformação que eu terei nessa viga. Reparem que só essa aqui que teve o giro de 1 radiano, a outra permaneceu, porque a gente não está trabalhando ainda com esse ponto, tá? Então, a gente está trabalhando com o caso 1, e o caso 1 ocorre aqui no ponto B da viga. Então, pessoal, essa é a deformação, tá? Então, para facilitar também, eu já extraí lá do formulário quais são aí as duas figuras que se assemelham ao nosso giro aqui, né? A essa deformação. Então, aqui, ó, nós temos essa deformaçãozinha aqui para baixo, que é igual a que está aqui, que é para baixo. Aqui a gente não tem engastamento nesse ponto da viga, então repare que não é engastamento, a gente tem só uma reação aqui, ó, uma reação vertical, mas nesse outro ponto é considerado um engastamento, porque a gente tem aqui, né, uma reação de momento e mais uma reação vertical. Então, retirei essa parte aqui para representar esse lado da viga, e para analisar esse segundo lado da viga, nós retiramos lá daquele formulário, né, que vocês já conhecem, essa outra parte aqui, porque a deformação está em cima, tá? Em cima da viga, olha só a deformação. Então, tem esse comportamento aqui. E aqui, pessoal, lembrando que aqui essa chapinha significa engaste, né? Então, eu tenho engaste aqui e tenho engaste aqui também. Então, essa parte aqui, ela é bi-engastada. Terei reação de momento nos dois lados. Então, tem momento aqui e momento aqui. Por quê? Essa viga aqui é bi-engastada, porque essa aqui também é bi-engastada. Está engastada nessa chapa que não rotacionou e engastada nessa que rotacionou, ok? Então, agora, pessoal, o trabalho que nós temos é apenas analisar e substituir aqui exatamente o que está acontecendo, né? Nessa barra AB, BC e CD. Então, vamos analisar aqui a barra AB. Então, esse quadro rosa aqui é a análise da barra AB, tá? Então, essa barra AB, ela está sendo... A gente vai analisar por essa imagem. E aí, a gente pode dizer, ó, que o momento em B1, no caso 1, ou seja, o momento por esse lado aqui, ó, pelo lado da esquerda. Então, o momento à esquerda, né, ou seja, em B1, no caso 1, lembrando que a gente está no caso 1, é dado pela fórmula, olha aqui o momento, ó, 3 é I sobre L, ó, 3 é I sobre
L. Pessoal, como vocês sabem que o EI ele vai se anular mais na frente, então a gente pode dizer que o EI é igual a 1. A gente pode considerar que ele é igual a 1, ou seja, é 3 vezes 1, que é a mesma coisa de ser só 3. Então, a gente não vai levar muito esse EI para frente. A gente vai até resumir os cálculos já lidando direto só com os números, tá? Porque o EI é igual a 1. Então, pessoal, vamos aqui, ó. Então, nós retiramos aqui o primeiro momento, que é 3EI sobre L, que é o momento em B1, ou seja, em B pela esquerda. Então, 3 dividido por 4 é igual a 0,75 kN vezes metro. Vejam que eu tirei o EI daqui, porque o EI é igual a 1, ele vai eliminar, então já vou tirar para facilitar o cálculo e para ser direto. Existem muitos autores que fazem isso, viu? Já coloca no exercício de início que o EI é igual a 1. Aí, se você multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, considerando que o EI é igual a 1, já é 3. Então, vai ficar só os números inteiros mesmo. Então, pessoal, é o seguinte... Vamos agora para a reação vertical. Então, reação vertical em A é igual, aqui, ó, 3EI sobre L ao quadrado. Coloquei a fórmula, já substituída a 0,1875. E a reação vertical aqui, ó, em B1, está para baixo a setinha, negativo, e é 3EI sobre L ao quadrado, que dá exatamente o mesmo valor daqui de cima, só que com o sinal trocado, menos 0,1875. Da mesma forma, pessoal, agora a gente já fez toda a análise dessa primeira barra, da barra AB, a gente vai analisar agora a barra BC. Vamos analisar aqui a barra BC, tá? Então, a barra BC, nós vamos analisar por essa imagem. Então, ela tem aqui, ó, o momento em B2, que agora a gente está analisando esse lado aqui, ó. Então, o momento em B2. O momento em B2 é igual a 4EI sobre L. Então, a gente substitui aqui, ó, 4 dividido por 4, que é o comprimento, dá 1 kN vezes metro. O momento em C1, que aí aqui a gente tem já o C, né? O lado C, e aí o C, à esquerda é C1. Então, o momento em C1 vai ser igual, olha só, o momento tá aqui, ó, 2EI sobre L, que é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 0,5 kN vezes metro. Agora, vamos analisar as reações verticais. Reação vertical em B2, essa aqui, ó, que é 6EI sobre L ao quadrado, que dá exatamente 0,375 kN. E a reação vertical em C1, ela tá para baixo, então vai ser negativo. É o mesmo valor aqui, ó, é a mesma da primeira, só que é negativo aqui. Então, vai ser menos 6EI sobre L ao quadrado, que dá exatamente menos 0,375. Então, pessoal, nós analisamos a barra AB e BC. Agora, para analisar a barra CD, como seria? Nós não temos deformações aqui nessa parte da viga, porque essa rotação aqui, ela provocou deformação apenas nessa barra e nessa. Então, é zero, tá? Então, a gente não tem momento, não tem reações aqui nessa segunda parte da viga, na parte CD, por causa dessa rotação. Então, a gente pode considerar zero, a gente não tem deformação nela, então a gente nem analisa, tá? Então, aqui a gente pode até dizer que nós teríamos zero aqui por esse lado e zero aqui também. Não tem nada aqui nessa parte da barra, é 0 e 0, ok? E aí, o nosso objetivo é determinar beta 1,1 e beta 2,1. Então, vamos para o próximo passo, que é determinar esses betas. E aí, a gente vai dar continuidade, ainda dentro do caso 1, para a gente achar o beta 1,1 e o beta 2,1. Então, tá aqui, pessoal, ó, olha só, a mesma barra que a gente viu no slide passado, a deformação que foi causada pela rotação unitária dessa chapinha aqui no ponto B da viga. E aí, a gente tem aqui, ó, beta 1,1 e temos que também determinar o beta 2,1. Então, pessoal, aqui, a regrinha é a mesma que vocês já estão familiarizados, ó. O beta 1,1, ele vai ser o momento B1 no caso 1 e o momento B2 mais o momento B2 no caso 1. Então, é o momento provocado aqui, ó, à esquerda mais o momento à direita, certo? Então, quando a gente vai olhar lá,
nós tivemos aí como momento aqui à esquerda 0,75 e o momento à direita o valor foi de 1. Então, a gente vai ter um beta 1 com o valor de 1,75. Já que no beta 2,1, pessoal, nós tivemos no lado aqui, né, da esquerda, nós tivemos aqui o valor de 0,5, tá? Então, o momento em C1, ou seja, que nós tivemos aqui, ó, o momento em C1, nesse lado aqui, foi o valor de 0,5. Se vocês olharem lá nos cálculos que a gente fez no slide passado, vocês vão ver que o momento em C1 é 0,5. Porém, o momento em C2, ou seja, aqui desse lado, é 0. Nós não temos, porque não tem deformação. Então, foi 0 aqui, 0 aqui. Então, é 0, não temos. Então, por isso que o beta 2,1 vai ser apenas 0,5, que é o momento em C1. Nós não temos momento em C2. O momento em C2 é 0, ok? Então, por isso, o beta 2,1 vai ser exatamente igual a 0,5. Agora, pessoal, nós terminamos de analisar o caso 1 e encontramos aquilo que era importante encontrar aqui no caso 1, que é o beta 1,1 e o beta 2,1. Agora, a gente vai analisar o caso 2, porque nessa viga nós temos dois casos, então a gente precisa analisar o caso 2. Então, vamos lá, então, para o caso 2, analisar o caso 2. No caso 2, observem aqui comigo que, olha só qual foi a chapinha que girou, né? No caso 1, nós tivemos essa chapinha aqui do ponto B da viga girando, fazendo a rotação unitária aí de 1 radiano. Mas no caso 2, nós já vamos ter aqui a chapinha do ponto C da viga girando aí, fazendo um giro de 1 radiano, um giro unitário. E olha só, agora a nossa deformação vai partir aqui, ó, da barra BC para a barra CD. Então, nós teremos essa parte aqui se deformando. E já a barra B, nós não teremos deformação nenhuma, tá? Provocada por essa rotação. Então, pessoal, esse é o nosso terceiro passo. Inclusive, aqui está caso 2, mas na realidade não é mais caso... é caso 2 mesmo. Tá certo, estava confundindo aqui um pouquinho, mas é isso mesmo, é porque é o terceiro passo e nós estamos analisando o caso 2. E no caso 2, nós vamos analisar, o nosso objetivo é determinar o beta 1,2 e o beta 2,2. Então, são esses aqui que a gente precisa determinar, ok? Então, vamos lá, pessoal, da mesma forma, ó, já extraí aqui para a barra... Vamos colocar só aqui os nomes para a gente poder se localizar. Então, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C e esse aqui é o ponto D da viga, ok? Então, aqui, ó, para a barra BC, eu já extraí aqui lá da lista de formulários qual é exatamente a deformação que se enquadra para a gente retirar as equações. E para a barra CD, também já está aqui, já retirei, tá? Então, essa barra aqui, ela é biengastada, e por isso essa figura aqui é tirada lá da parte que fala sobre biengastamento, e essa aqui já não é biengastada, tá? Então, a gente tirou aqui, ó, isso aqui não é engastamento, então se assemelha a essa barra aqui. Vamos fazer a análise então, pessoal. Então, analisando aqui, a gente já sabe que em relação à barra AB, os nossos valores serão 0, né? Então, vai ser 0 aqui e 0 aqui. Então, é 0 no ponto A e 0 em B pela esquerda. Então, B1 aqui, ó, que seria B1, nesse caso 2 é 0, tá? Então, a gente vai ter que analisar já por esse lado aqui, ó, B2. Então, por isso que a gente já começa aqui, ó. Momento em B2, no caso 2 é... Então, olha, olhando aqui o momento, nós temos esse aqui, ó, que ele é 2... O momento é 2i sobre L. Então, 2i sobre L, 2 sobre 4 é igual a 0,5. Então, a gente achou esse valor de 0,5. Agora, momento em C1... No caso 2, já é esse outro momento aqui, ó. Ele é 4i sobre L. 4i sobre L é 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, a gente já tem aqui também substituindo. A reação vertical em B1, que é essa aqui, ó. 6i sobre L ao quadrado, que dá exatamente o valor de 0,375. E já aqui no ponto C, reação vertical em C1.
também é 6i sobre L, mas como está para baixo, é negativo. Então, menos 6i sobre L, menos 0,375, certo? Então, nós analisamos aqui todas as equações, extraímos os valores aqui da barra. Inclusive, deixa eu colocar aqui que barra é essa. É a barra BC. Agora, a gente vai para a análise da barra CD. Então, aqui, ó, barra CD. Em relação à barra CD, a análise é dessa figurinha aqui. A gente vai ter aqui, ó, momento em C2, no caso 2, que é esse momento aqui, é 3i sobre L. E aí, a gente tem 3 dividido por 4, que é igual a 0,75. E já aqui, a gente já tem a reação vertical em C2, ó, aqui a reação vertical, que é 3i sobre L ao quadrado, que dá exatamente o valor de 0,1875. Aqui a reação vertical em D, ela é o mesmo valor, 3i sobre L ao quadrado, só que ela está para baixo, então ela vai ser negativa. 3i sobre L ao quadrado negativo, que dá exatamente o mesmo valor aqui, de 0,1875, só que negativo. Então, pessoal, nós analisamos aqui as duas barras. E agora a gente vai para o próximo passo, né? Ainda dentro do caso 2, que é determinar o beta 1,2 e o beta 2,2. Então, vamos para cá analisar. Aqui, pessoal, aquela mesma questão, ó, é a mesma viga, agora a deformação ocorreu nos dois últimos trechos da viga, e nessa parte aqui é 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0 desse lado aqui, no ponto A, e 0 em B1, ou seja, em B, no ponto B, pela esquerda. Aí, por isso, ó, que o beta 1,2 vai ser igual apenas o momento em B2, no caso 2. Então, vai ser apenas esse valor que está aqui, ó, em B2, tá? Vai ser apenas esse valor, porque aqui do outro lado é 0. E esse valor, pessoal, quando a gente olha lá aquilo que a gente já fez nos exercícios, nos dá que o beta 1,2 é igual a 0,5, que foi o que a gente achou de valor aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, 0,5 mais 0 é 0,5, então fica só ele mesmo. Mas aqui, o beta 2,2, que é nesse ponto, nós tivemos momento tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, esse aqui é o ponto C, nós tivemos momento em C1 e em C2. Ou seja, momento pela direita e pela esquerda. Então, a gente precisa somar os dois. Então, aqui, ó, beta 2,2 é igual a momento em C1 mais momento em C2. E aí, lá os valores deu 1 mais 0,75. E aí, a gente vai ter aí um valor para o beta 2,2 de 1,75. Pessoal, percebam que a gente já determinou até agora seis valores de beta. Nós determinamos beta 1,0, beta 2,0, beta e esses outros betas, os dois betas do caso 1 e agora os dois betas do caso 2. Agora, pessoal, com tudo que vocês aprenderam até aqui, o próximo passo é nós determinarmos o delta, né? Só que antes a gente determinava só o delta 1. Agora a gente vai determinar o delta 1 e o delta 2, porque a gente tem aqui, ó, o delta do caso 1 mais o delta do caso 2. Então, vamos para o próximo passo. Esse passo aqui, ele vai diferir um pouco daquilo que vocês fizeram para poder encontrar o beta, né? Quando era apenas um caso. Nesse caso aqui, a gente vai estudar um pouquinho de matriz. Mas é muito simples, pessoal. Não precisam ficar preocupados, porque talvez alguns de vocês não lembrem mais como é matriz, mas é bem simples. Eu trouxe essa pequena revisão aqui de como que é essa matriz. E é bem simples, eu vou estar explicando para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Para que a gente possa, olha só, determinar o delta 1 e o delta 2, nós vamos utilizar isso aqui, ó, regra de Cramer, que é a regra que utiliza a matriz. Se, por exemplo, eu não conseguir ser muito clara com vocês nessa explicação desse slide especificamente sobre regra de Cramer, eu até peço que vocês complementem fazendo pesquisa sobre isso, porque a regra de Cramer, pessoal, é um procedimento matemático, tá? Então, a gente vai fazer um procedimento matemático para, em função dos betas que a gente encontrou, determinar delta 1 e delta 2. Vou tentar explicar agora para vocês como que isso acontece.
Lembrem que vocês fizeram lá, olha só, que quando vocês estavam resolvendo exercício com apenas um caso, era justamente essa primeira regrinha aqui, ó, essa regra que está nesse quadro rosa, que vocês utilizavam lá, né? Vocês utilizavam aqui, ó, beta 1, 0 mais beta 1, 1 vezes delta 1. Essa foi a regrinha que vocês utilizaram para encontrar o delta 1. Essa regrinha, pessoal, é a mesma, basicamente, que a gente vai usar. Só que como agora a gente tem o delta 1 e o delta 2, é como se a gente fizesse um sistema. Então, olha aqui o que vai acontecer, ó. O beta 1, 1, ela multiplica pelo delta 1, certo? Então, a gente vai colocar aqui todos os betas que a gente achou, multiplicando pelo delta 1 e o delta 2. Então, a gente achou, ó, beta 1, 1 no caso 1 e beta 2, 1 no caso 1. Então, esses dois primeiros betas aqui em cima, eles são os dois betas do caso 1, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, beta 1 do caso 1, beta 2, 1 do caso 1, multiplicado pelo delta 1. E já aqui, olha só, beta 1, 2 e beta 2, 2 foram os betas que a gente encontrou no caso 2, multiplicado pelo delta 2, que é essa parte aqui da fórmula, ó. É essa parte aqui da fórmula, essa que eu acabei de mostrar para vocês, é em substituição a essa. Percebam que o beta 1, 0, ele está aqui ainda, ó, do lado de cá da igualdade. Então, ele está do lado de cá da igualdade, ele é positivo. Eu vou passar ele para o outro lado, negativo. Então, olha só, eu fiz é igual, aí passei o beta 1, 0 para cá, negativo, tá? Porque ele estava antes da igualdade aqui na equação, e aqui na matriz eu já estou colocando ele para o outro lado. Então, ele vem negativo, menos beta 1, 0, que é para tudo isso aqui, tá? O beta 1, 0 do caso 1, e o beta 2, 0, que é do caso 2. Então, pessoal, é o seguinte, resumindo, tudo isso aqui da parte de cima é o caso 1. E tudo isso aqui na parte de baixo é o caso 2. Então, aqui, ó, o beta 1 e o beta 2, 1 são os betas que eu achei no caso 1. Multiplicado pelo delta 1 é igual... Aí, aqui, ó, como eu tive que mandar ó, o beta 1, 0 para o outro lado da igualdade, que aqui é uma igualdade, tá? Aqui é uma igualdade. É igual, então eu tive que colocar ele negativo, passou para cá negativo. Da mesma forma, isso aqui ocorre com o beta 2, ó, beta 1, 2 e beta 2, 2, multiplica pelo delta 2, que é essa parte aqui da equação, e o beta 2, 0 passa aqui para o outro lado da igualdade também, negativo. Pessoal, dito isso, olha só, eu montei aqui a matriz, substituindo o beta 1 deu 1,75, o 2,1 deu 0,5, o 1,2 deu 0,5 e o 2,2 deu 1,75. Isso aqui foi o que a gente encontrou já calculando os betas, tá? Então, aqui, ó, isso tudo multiplicado por delta 1 e delta 2, que é a incógnita, é o que eu quero encontrar nessa análise. E é igual, olha, o beta 1, 0 deu menos 14,7. Mas como ele está aqui com sinal negativo, ele vai ficar positivo, porque ele já era negativo. Então, menos com menos, mais. E já o beta 2, 0, ele era simplesmente 12. Mas como aqui ele vem com o sinal de menos, ficou menos 12. Então, é disso aqui que a gente vai tirar a regra de Cramer. Montei aqui essa matriz aqui e agora a gente vai resolver, tá? Então, aqui eu só estou mostrando para vocês como substituir a equação, tá? Na matriz. E como que, assim, essa equação, essa matriz não surgiu do nada, ela já surgiu da fórmula que vocês conheciam aqui em cima. Então, gera isso aqui, tá? Isso aqui como matriz. Agora, vamos ao nosso objetivo, que é justamente determinar o delta 1 e o delta 2. Então, vocês podem me perguntar, professor, então tá. Então, agora, a partir de agora, qual é o procedimento? Então, pessoal, primeiro vocês vão achar o determinante da matriz, tá? Esse D. Então, olha só como é que vocês encontram esse D. Vocês vão ter que encontrar o D, o D1 e o D2. Eu vou explicar para vocês agora como é que eu encontro D, D1 e D2. É bem simples, prestem bastante atenção, que é utilizando a regra de Cramer. O D, pessoal, eu vou achar o determinante dessa matriz aqui. Essa matriz é essa matriz aqui dos betas, tá? Então, não alterei nada nessa matriz, eu vou achar o determinante dela.
Como é que eu acho o determinante? Lembrando lá de matemática, você vai multiplicar isso aqui, ó, multiplicar essa linha, ou seja, você multiplica 1,75 vezes 1,75, que deu aqui esse valor de 3,0625. E aí, isso, pessoal, essa multiplicação você vai colocar menos a multiplicação dessa outra linha aqui, tá? Então, eu vou multiplicar essa outra linha, que é 0,5 vezes 0,5. Lembrar que não é soma, é menos. Então, essa primeira aqui é positivo, tá? 3,0625 positivo, aí menos essa outra multiplicação é negativa. Menos 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Então, eu tenho aqui o valor de D, dessa determinante, um valor de 2,8125. Ok, pessoal? Então, essa é a lógica de como é que eu tiro a determinante de uma matriz, de uma matriz. É exatamente isso. Eu multiplico essa primeira linha aqui e subtraio essa segunda aqui, essa segunda multiplicação. O D1, pessoal, agora o D1. Como que é a matriz do D1? Prestem bastante atenção. No D1, no lugar dessa primeira linha aqui da matriz, eu vou substituir pelo valor da igualdade, tá? Então, percebam que eu apenas substituí aqui no valor dessa primeira coluna aqui da matriz, dessa primeira coluna, eu substituí com os valores da igualdade. Então, eu coloquei aqui, ó, 14,7 e menos 12 na primeira parte da matriz, na primeira coluna. A segunda eu mantive 0,5 e 1,75. Então, esse é o meu D1, ok? Então, substituir primeiro ela aqui na primeira coluna. E aí, eu faço a mesma coisa para achar o determinante D1. Multiplico aqui, ó, 14,7 vezes 1,75 menos 0,5 vezes menos 12. E aí, isso vai me dar o valor de D1 de 31,725. Agora, vamos para o D2, pessoal. Como que é o D2? No D1, eu substituí essa coluna aqui da igualdade com a primeira coluna aqui da matriz. No D2, eu vou colocar ela aqui na segunda coluna e conservar a primeira. Então, a primeira ficou igual, tá? 1,75 e 0,5, e eu substituí o 14,7 e o menos 12 na segunda coluna, que está aqui, ó. 14,7 menos 12. Isso para achar o D2. Aí, agora, faça aquela multiplicação para achar o determinante dessa matriz, que é o seguinte, vai ser 1,75 vezes menos 12, menos 0,5 vezes 14,7. Eu achei um D2 no valor de menos 28,35. Então, pessoal, é o seguinte, encontrando D, D1 e D2, eu posso agora, então, encontrar aquilo que nós tanto queremos, que é o ΔI e o ΔI. Olha aqui a fórmula para encontrar o ΔI. Então, o ΔI é igual ao D1 dividido por D. Então, ó, o D1 está aqui, é 31,725 dividido por D. O D está aqui, ó, 2,8125. E aí, isso me dá um ΔI no valor de 11,28. Então, esse é o meu ΔI. E o ΔI, como é que eu encontro o ΔI? Está aqui a fórmula do ΔI, também bem simples. ΔI é igual ao D2 sobre D. O D2 eu achei de menos 28,35 dividido pelo D, que é 2,8125. Eu encontro exatamente um ΔI no valor de menos 10,08, na verdade, né? Então, pessoal, eu já achei então o ΔI e o ΔI. Então, agora eu já posso calcular aquilo que nós queremos, né? Que é o que a questão pediu. Já posso calcular as reações de apoio com esses valores de ΔI e ΔI. Agora, vamos lá para a gente aprender, então, a calcular as reações de apoio. Então, esse aqui é o nosso quarto passo e último, né? Até agora, porque a gente vai determinar as reações de apoio e a
questão pede só isso mesmo. Então, gente, é o seguinte, olha só como é que a gente vai achar as reações de apoio. Então, nós temos aqui, ó, de acordo com a viga, nós temos reação vertical em A, reação vertical em B, reação vertical em C e reação vertical em D. Vocês podem me perguntar, professora, mas esse apoio é de segundo gênero, tem reação horizontal. Tem mesmo, pessoal, todos eles têm uma reação horizontal aqui. Só que como na viga nós não temos nenhum esforço na horizontal, então praticamente a reação na horizontal vai ser igual a zero, porque nós não temos nenhuma força se opondo para poder fazer essa reação, ok? Então, por isso que a gente vai trabalhar aqui apenas com as reações na vertical, porque aí a gente tem realmente valores de reação, diferente de zero. Então, vamos começar aqui primeiro pela reação vertical em A. A fórmula, pessoal, é aquela que vocês já estão familiarizados, só que vai crescer um pouquinho porque a gente tem dois casos. Mas olha só aqui como é que é a fórmula, ó. Essa é a fórmula. Reação vertical em A é igual a reação vertical em A no caso 0, mais reação vertical em A no caso 1, vezes o delta 1, mais reação vertical em A no caso 2, vezes delta 2. Reparem que se a gente tivesse caso 3, caso 4, caso 5 na viga, somaria aqui, ó, reação vertical em A no caso 3 vezes delta 3, reação vertical em A no caso 4 vezes delta 4. Então, é tudo uma continuidade, pessoal. Vai ser tudo uma continuidade, tá? Inclusive, lá nas matrizes, para achar delta 1 e delta 2, também pode ser feito para achar delta 3, delta 4. Pode ser utilizada a mesma regra de Cramer, se a viga tiver mais casos. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos substituir os valores e encontrar, olha. A reação vertical em A é 15. É 15. A reação vertical em A, no caso 1, é 0,1875, que a gente já calculou, vezes o delta 1, que é 11,28. A reação vertical em A, no caso 2, é 0. Não temos reação vertical em A no caso 2. Então, se multiplicar 0 por delta 2, dá 0. Então, é 0, tá? A gente não tem reação vertical em A no caso 2. Então, somando isso aqui, fazendo essa operação, nós vamos encontrar que a reação vertical em A é igual a 17,115 quilonewtons. Agora, pessoal, vamos encontrar aqui a reação vertical em B. E aí, a gente sabe que a gente tem valores aqui, ó, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, a equação vai ser um pouquinho maior, porque a gente tem aqui que somar, né, os valores pela esquerda e pela direita. Então, é o seguinte, tá aqui. Vamos lá analisar agora essa outra fórmula aqui da reação vertical em B. Então, no ponto B, nós vamos ter, ó, no caso 0, o B1 e o B2, porque é o B pela direita e pela esquerda. Tá? Então, no caso 0, ao invés de ser aqui igual no RA, que só tinha 1, aqui vai ter 2, que é o valor pela esquerda e pela direita. Da mesma forma, no caso 1, nós vamos ter 2 pela esquerda e pela direita, que a gente tem que somar, vezes o delta 1. E a reação vertical pela esquerda e pela direita de B, no caso 2, vezes o delta 2. Então, aqui, ó, substitui tudo, ó. Aqui, ó, reação vertical em B. Pela esquerda, 25, pela direita, 6, 25 mais 6. Aqui, ó, é menos 0,1875 mais 0,375, que é, no caso 1, o B pela esquerda e pela direita, vezes o delta 1, mais, e aqui a gente tem também o C, ó. Reação vertical em B1, pela esquerda e pela direita, né? Eu acho que aqui a gente só vai ter pela esquerda, que é 0,375, pela direita já é 0, mas enfim, aí soma com 0, fica só ele mesmo, vezes o delta 2. E vai ser igual, pessoal, a 29,335. Agora aqui a gente tem também a reação vertical em C, tá? Ela se assemelha aqui à de B, porque tem valor também aqui, ó, o 1 e o 2, que é pela esquerda e pela direita. Então, continua sendo essa mesma fórmula mais longa, porque a gente tem que somar os valores pela esquerda e pela direita. Então, aqui, ó, reação vertical no caso 0 vai ser a reação vertical em C1,
e em C2, ou seja, em C pela esquerda e pela direita no caso 0, no caso 1 também, ó, o C1 pela esquerda e pela direita no caso 1 e C2 pela esquerda e pela direita, né? Esse aqui multiplica pelo delta 1 e esse aqui pelo delta 2. Aqui eu já substituí e encontrei o valor de 36,66. E aqui a reação vertical em D, olha só, nós só temos valores só aqui, né, por um lado, nós não temos os dois. Então, é como aqui o R, a reação vertical em A, é uma fórmula mais reduzida, porque aqui a gente só vai ter valores aqui pela direita e aqui a gente só vai ter valor pela esquerda, podemos dizer assim. Então, a reação vertical em D é essa fórmula aqui mais reduzida, tá? Que a gente não precisa somar pela esquerda e pela direita. Então, reação vertical em D é igual a reação vertical em D no caso 0, mais reação vertical em D no caso 1, vezes delta 1, mais reação vertical em D, tá? Aqui tá um A, mas é D, tinha que ser D aqui. Deixa eu colocar aqui. Em D, no caso 2, vezes delta 2, dá 15 mais 0, por quê? Não tem reação vertical em D aqui no caso 1, tá? Então, não existe essa reação aqui no caso 1, então é 0. Então, a gente vai ter só a reação vertical em D, no caso 2, que é menos 0,1875, vezes o delta 2, que é menos 10,08. E aí, eu vou encontrar esse valor de menos 16,89. Então, pessoal, é isso. Ao final de tudo isso, nós encontramos as 4 reações de apoio. E eu sei que é um exercício longo, mas eu acredito que vocês conseguirão fazer. Logo mais eu estarei postando uma atividade com 2 casos também para que vocês possam resolver. E esse é o objetivo da nossa aula hoje. Qualquer dúvida, vocês se reportem a mim, que eu estou à disposição para tirar. Obrigada, pessoal, e até mais!